Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bom, Adalberto Costa Júnior ensina para o João Lourenço, o presidente da República, o que é verdadeiramente uma democracia. Ao dizer o seguinte: nenhum país se constrói sem justiça nem liberdade. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, esse que vocês estão a ouvir mesmo. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial, cria a sua própria opinião que é muito importante, é bem essencial, mano, ok? Siga meu Instagram, siga meu TikTok também que é importante. Sim, família, precisamos derrubar o Kim Jong-un, tá entendendo? Esse ditador. Precisamos derrubar o MPLA, esse partido comunista socialista que vem desgovernar Angola há mais de 48 anos. Mas isso só irá acontecer se você conseguir criar sua própria opinião. E só ali também depois conseguiremos passar a ideia. A ideia não, a mensagem para o mundo inteiro que acima de Angola só existe Deus e mais ninguém. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a matéria. Bom! Adalberto Costa Júnior, tá a entender? Ensina para o presidente Lumpeno, de nome João Lourenço, a.k.a. Kim Jong-un, o que é verdadeiramente uma democracia. Ao dizer o seguinte: nenhum país se constrói sem justiça e nem liberdade. Tá a entender? Olha, o presidente da UNITA, maior partido da oposição angolana, disse que nenhum país se constrói sem justiça, sem liberdade e comparou Angola a Moçambique no que respeita à desesperada manutenção do poder. A pergunta que coloco é: para quando, afinal, a construção da nação angolana, a nação inclusiva e a nação participativa? Para quando? Para quando a aplicação dos princípios fundamentais constantes do título 1º da Constituição da República de Angola? Para quando o respeito pelos direitos e deveres fundamentais constantes do capítulo 2º da Constituição da República de Angola, entre os quais cito artigo 23, princípio da igualdade. Todos são iguais perante a Constituição e a lei. A realidade não é esta. Artigo 40, liberdade de expressão e de informação. Não temos. Artigo 44, liberdade de imprensa. E cito: é garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. Também não é Angola que temos. Como sabem, esta censura é diária e a negação deste direito tem sido permanente. Artigo 45º, direito da antena, de resposta e de réplica política. No seu ponto 2, diz o seguinte: os partidos políticos representados na Assembleia Nacional têm o direito de resposta e de réplica política às declarações do Executivo, nos termos da lei. É o que nós estamos aqui a fazer. Mas é muito grave quando, em sede do Estado da Nação, na Casa das Leis, o Presidente da República e titular do Poder Executivo afirma a negação deste direito constitucional e manifesta um posicionamento agressivo e iniciador da predisposição para a limitação de direitos constitucionais. Em democracia, o discurso sobre o Estado da Nação é um momento de prestação de contas. Desperta um debate contraditório, não somente para os atores políticos, mas também entre a sociedade como um todo, não se podendo proibir que se indague o conteúdo como se faz nas ditaduras. Nestas, o discurso do príncipe transforma-se em lei, que deve ser por todos acatada. Na democracia, o discurso do presidente não se torna lei, aguça o contraditório, estimula o debate e abre espaço ao confronto de ideias para que se faça luz. E por isso, a democracia é ainda hoje o melhor regime, que garanta a liberdade de todos e de cada um perante a lei, opondo-se à vil ditadura, onde alguns, muito poucos, podem e dizem o que querem, mesmo ao arrepio da verdade, enquanto outros se submetem e aplaudem, mesmo quando tenham de fazer a contragosto. Afirmações do género de que l'état c'est moi, o Estado sou eu, só podem ser vistas como arrogância e um sinal de decréscimo do pouco
do espírito democrático que o MPLA já teve um dia. Angolanos e angolanas, nenhum país se constrói sem liberdade. Nenhum país se constrói sem justiça. Nenhum país se constrói sem participação democrática dos cidadãos na vida pública. E conto de novo a Constituição da República de Angola, no seu artigo 52, participação na vida pública. Cito parte do ponto número 1. Todo cidadão tem o direito de participar na vida pública e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos nos termos da Constituição e da lei. Pelos exemplos que acima citei, demonstrei em pouco mais, de forma inquestionável, casos de incumprimento constitucional, o quanto o país vai mal e o quanto devemos exigir mudanças. De nada vale embelezar listas infinitas de promessas, quando direitos fundamentais são violados por quem tem a responsabilidade primeira de os garantir e de os respeitar. Nada justifica que 22 anos depois da paz não impere um ambiente de sã convivência e diálogo fraterno, porque adversário não é o fim da vida e boa governação. Dito isto, convicção de que a democracia, a pluralidade política, a inclusão social, a sã convivência, a devolução da independência do poder judicial, a devolução da soberania e da independência do poder legislativo, a garantia da liberdade económica aos cidadãos, a liberdade de expressão e de informação, a existência de forças de defesa e segurança rigorosamente republicanas e, portanto, apartidárias, a realização das eleições autárquicas em simultâneo e em todo o país em 2024, em cumprimento das promessas eleitorais efetuadas por quem governa, incumpridas até hoje, a transparência na gestão da coisa pública, estas questões, todas elas citadas, e a garantia da sua efetividade são as prioridades a serem alinhadas ao Estado da Nação. Para a construção da nação, que não somos e que pretendemos edificar para o bem de todos os angolanos. O Presidente perdeu a oportunidade de anunciar aos angolanos que o seu partido e ele próprio iriam agendar a votação da Lei da Institucionalização das Autarquias Locais, que ele tem impedido e assim, desse modo, passarem a cumprir a promessa feita em 2017 e durante a campanha de 2022, e que aquelas promessas não foram cantiga para fazer o boi dormir. No dia 11 do próximo mês, Angola completará 48 anos de independência, e tal como o país, os angolanos e as angolanas que nasceram naquele dia estarão apenas 2 anos de concluir 50 anos de idade. Portanto, meio século ou 5 décadas é muito tempo. Se com esta idade os homens confrontados com o peso gigantesco do tempo que passou e em face do que ainda lhes poderá ser concedido viver, são obrigados a fazer um balanço das respectivas vidas, de igual modo as sociedades ou os Estados se obrigam a realizar o mesmo tipo de inventário. As gerações do presente impõem-se este exercício sob pena de serem vistas como gerações falhadas pelos seus descendentes e os seus sucessores. Por isso, caros compatriotas, não temos de fechar os olhos à realidade que se nos apresenta hoje. Passaram-se 48 anos, mas Angola ainda está longe do que se pode considerar uma nação. O desafio essencial dos angolanos continua a ser encontrar um ponto de convergência e síntese definitivos deste rico mosaico de diferentes grupos étnicos e diferentes línguas que importa preservar e promover. Continuamos com sérios problemas em algumas regiões do nosso país, que ameaçam o Estado unitário, exigindo por isso muita sabedoria na respectiva administração por parte das autoridades governativas. Algo que, verdade seja dita, não tem acontecido. É o caso de Cabinda, uma situação cuja solução já não está mais na ponta dos fuzis e das baionetas. Está no diálogo. Nos últimos dias, levantaram-se problemas na região das Lundas,
que demandam por uma intervenção prudente das autoridades nacionais, diferente das execuções sumárias que assistimos há 3 anos na localidade diamantífera do Cafufo. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, as necessidades de abraçarmos convictamente um rumo de progresso e desenvolvimento obriga-nos a identificar os nós que devem ser desamarrados e contrariarmos a radicalização de setores do regime que ignoram os gigantescos ventos de contestação que já sofrem de variadíssimos lados da sociedade angolana. Na verdade, importa-nos identificar e depurar as mais práticas que contribuem para o desencanto, designadamente o uso excessivo da violência de todos os tipos, o controle político das Forças Armadas, a cumplicidade e o controle político de certas seitas e certas denominações religiosas, o enquadramento, domesticação e corporativismo dos órgãos de comunicação social públicos, dos organismos sindicais e de boa parte da sociedade civil. E, finalmente, o reinvestimento no novo homem, através da instrumentalização de franjas juvenis, moldadas por via de modelos educacionais que lhes alteram o caráter e a mentalidade porque lhes dão meios materiais, o que os destrói.